A gente vai seguir com o nosso papo agora, jogando um pouco essa conversa para frente, né? Numa eventual aí, queda, enfraquecimento, fragilização do bolsonarismo, quem vai substituir esse espaço? Quem substituiria, né? Porque ao perder as eleições, essa expectativa dos apoiadores de Bolsonaro era de que a direita fosse protagonista no antipetismo, mas os eventos de domingo enfraqueceram o bolsonarismo, como a gente está já dizendo aqui, e lançaram dúvidas sobre o futuro da oposição a Lula. A reportagem é do Rudá Moreira. Agora sim, o Rudá Moreira. Bolsonaro levou 13 dias para atualizar o perfil nas redes sociais. Agora é o 38º presidente da República. Até ontem se anunciava como presidente. Na Flórida, Bolsonaro ainda posta imagens que lembram até pouco tempo o que se via por aqui, mas as cenas dos abraços repercutem bem menos. O engajamento do ex-presidente nas redes sociais caiu para o menor nível em 4 anos, segundo medições da Quest. Espelho do isolamento que se vê na vida real após os atos criminosos em Brasília no último domingo. E aliados se mostram ainda mais distantes com o escândalo da minuta de um documento golpista encontrado na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Bolsonaro foi símbolo da onda conservadora que teve o seu ápice em 2018, com a vitória contra o PT. 4 anos depois, é o PT quem está de volta ao poder. E Bolsonaro vive hoje um cerco, respondendo a processos e com aliados na mira da justiça. Mas, sob mais um governo de esquerda, qual será o lugar e o futuro da direita? E o de Bolsonaro? Tarcísio de Freitas, o ministro vitrine da gestão Bolsonaro, se encontrou com Lula em Brasília nesta semana, num sinal de diálogo. Na pauta, a privatização do Porto de Santos. O deputado Ottoni de Paula, do MDB, bolsonarista raiz, esteve na posse de 3 ministros do partido dele. Mesmo dizendo à CNN que será da oposição, pediu diálogo com o PT. Antigo aliado de Bolsonaro na Câmara, Arthur Lira foi o primeiro a reconhecer a vitória do petista. E desde a posse, o bolsonarismo ainda amarga na memória o abraço da ex-ministra da Secretaria de Governo de Bolsonaro, Flávia Arruda, em Lula. Embora exista um pontual elemento de fragilização dados os últimos eventos, nada impede que daqui a dias, semanas, o bolsonarismo volte a se articular de acordo com as demandas, possibilidades e portas que eventualmente estarão abertas para a disseminação dos seus discursos, dos seus valores fundamentais ou mesmo de teorias antidemocráticas. Nos bastidores do PL, há descontentamento. Valdemar Costa Neto, presidente da sigla, cobra a volta de Bolsonaro ao Brasil e a atuação mais firme dele como referência na oposição a Lula. Depois de dar abrigo a Bolsonaro, o partido de Costa Neto ainda tem o desafio de lidar com o PSDB, sigla da chamada direita clássica, que em boa parte se afastou do bolsonarismo e, em meio à polarização, vive um dos piores momentos. Tem poucos parlamentares eleitos em Brasília e perdeu o governo do maior estado do país, depois de quase 30 anos. Em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente do partido, Bruno Araújo, disse que o PSDB quer retomar o protagonismo que já teve no antipetismo. Um eventual declínio do bolsonarismo, mesmo da liderança de Jair Bolsonaro, não abre, por definição, no meu entendimento, um flanco para uma retomada de protagonismo de uma direita mais moderada, democrática, liberal, conservadora mesmo. Vamos lá para a análise. Professora Isabela Calil. Eu, particularmente, não gosto de decretar a morte política de lideranças políticas. Eu vi muita gente decretando a morte política do Lula no Mensalão, em 2005, e na prisão. E estamos aí, governo Lula 3. Particularmente, é uma questão minha. Já é possível falar em pós-Bolsonaro, pós-bolsonarismo na direita brasileira? Eu concordo totalmente sobre decretar morte política. Enfim,
Ainda mais considerando a questão do que a gente estava falando sobre um clã, né? Sobre uma sucessão em termos familiar, né? Porque às vezes você pode ter, vamos supor, né? A morte política de das pessoas do clã e isso fortalece outras pessoas. Então tem essa questão. Então eu também sou muito receiosa de decretar. Por outro lado, eu acho que a gente tem, de fato, um corte no bolsonarismo. Talvez seja possível falar em pós-bolsonarismo, não no sentido de que o bolsonarismo acabou, mas sim de pensar uma outra fase que pode persistir com ou sem Bolsonaro. Então, acho que esse é o ponto, né? E como é que vai ser essa fase, digamos assim, se a gente for fazer um exercício de futurologia? Se a gente vai olhar os atos de domingo, nós temos pelo menos 3 frentes de apoio ao Bolsonaro. O primeiro foi institucional. E aí, se a gente está falando de membros da classe política, né, e a gente está falando, inclusive, dessa transição, né, de final de governo, então, no período ainda que era governo, a própria minuta, né, que foi encontrada na casa do Anderson Torres, a gente tem um apoio que não é um apoio institucional formal, mas que é um apoio dos indivíduos que estão atuando nas forças de segurança pública e setores militares. Então, não estou falando do alto comando, das polícias, por exemplo, mas estou falando do fato de que você tem policiais que, a despeito do comando, tem uma certa simpatia, pode ser mais ou menos, isso faz diferença, inclusive, nos atos de domingo. E tem a sociedade civil, que são as pessoas que foram detidas, que foram responsáveis pelos ataques no domingo. Então, o que acaba acontecendo é que Bolsonaro perde, a gente tem visto isso, cada vez mais esse apoio, digamos, institucional, esse da classe política. É um ônus muito grande, vai ter poucos atores políticos que vão publicamente apoiar, continuar apoiando o Bolsonaro, deputados, etc. Agora, esse apoio da parte da sociedade civil e também das forças de segurança e setores militares, ele pode persistir. Então, eu acho que, nesse sentido, pensar a morte política é uma questão muito delicada, de fato. Não, exatamente. Eu penso que o sucesso, vamos dizer assim, do Bolsonaro, o bolsonarismo, está diretamente atrelado ao sucesso ou fracasso do governo Lula 3. Agora, nesse curto prazo, tá uma situação mais difícil, esse corte do bolsonarismo. Mas se o Lula não entregar na economia, se o Lula não entregar um governo que seja possível esse projeto político ser reeleito, o Bolsonaro se mantém como força política. E eu queria te ouvir sobre isso, Yuri. Não, concordo contigo que muito do sucesso ou insucesso, ou fracasso do governo Lula nas entregas para a população, ou pelo menos na percepção de melhoria mínima de bem-estar, de atividade econômica, de aquecimento da economia, de condição de cuidar das famílias, né? No sentido de poder aquisitivo e de segurança em relação ao futuro, é o que vai ser decisivo para se ver até onde o bolsonarismo ainda pode se manter forte ou o quanto esse episódio vai conseguir ter repercussão. É claro que, do ponto de vista da disputa política, o governo, o PT e o governo vão fazer de tudo para que esse episódio de 8 de janeiro seja o mais marcante possível. Naturalmente, ele já é marcante, histórico, né? Você mesmo colocou isso, o quanto ele é turning point ou breaking point, né? A gente entra numa outra era, digamos assim, ou pelo menos num contexto político muito diferente, e a grande questão é fazer com que esse ato de 8 de janeiro também consiga ter uma força política, mesmo que as entregas econômicas e de políticas públicas do governo não sejam tão bem sucedidas quanto ele gostaria, porque o cenário, aí vou jogar a bola aqui para o Creomar, pedir ajuda para ele que converge melhor na avaliação de cenário. O campo já é muito minado, né, para o Lula em termos econômicos, em termos de condições políticas para fazer entregas econômicas e governamentais. Mas a radicalização política que levou ao 8 de janeiro e os atos de 8 de janeiro acabam criando um outro trunfo político que pode ser explorado à medida que não se conseguir avançar no outro campo, né, Creomar? Yuri, eu vou usar uma expressão criada por um amigo comum que a gente tem, que chama Caio Junqueira. Ele criou uma expressão que foi o seguinte: ele disse que o Lula 3 durou até o dia 8 de janeiro. A partir do dia 8, ele sabiamente pegou e tuitou e escreveu: começou o Lula 4. No Lula 3, nós tínhamos uma situação que ficou
um pouco menos desfavorável ao presidente Lula pela decisão da Suprema Corte de tirar do jogo as emendas de relator. Isso colocou o Lira numa posição de dependência e deu uma equilibrada no jogo na relação entre executivo e legislativo. Mas a gente ainda tinha incerteza acerca do ex-presidente Bolsonaro, que deu um recado muito claro a todo político de direita, que não o apoiou. E aí, se a gente fizer essa pesquisa, nós vamos ver todo político de direita, o fruto dessa nova direita que surgiu nas eleições de 18, que se colocou contrariamente a Bolsonaro nas eleições de 2022, teve vida curta. Isso quer dizer, não conseguiu o mandato. Isso é um recado muito forte. O problema é que, como o Lula 3 foi muito curto, no Lula 4, né, nós temos essa situação nova, que é o fato de que o ex-presidente é hoje a principal vítima dos acontecimentos do 8 de janeiro. E isso, em algum sentido, até que os eleitores não se esqueçam desse processo, dá uma dificuldade de posicionamento para os principais atores de olho em 2026. E aqui eu destacaria 2. Tarcísio de Freitas, que assumiu um posicionamento de tentar, a partir daqui, se mostrar como uma direita que joga muito dentro do jogo, civilizadamente, dialogando, estabelecendo pontes com Lula. E, de outro lado, Romeu Zema, que teve aqui na visita ao Palácio do Planalto, mas logo depois disse em uma entrevista que gosta muito do ex-presidente, tentando dar uma sinalização para esse eleitor de Bolsonaro que talvez fique órfão. Acho que é isso que está embaralhando o jogo nesse Lula 4. O que o Lula 4, essa tese, a minha malucada ali que eu refleti bastante, ela sintetiza, é que a agenda de governo, a agenda mudou, a agenda do país. E você tem um encontro de águas entre o que seria uma agenda de governo, do governo Lula, de responsabilizar os bárbaros, né, de domingo, que encontra um espaço também na agenda do Supremo e do Congresso. Ou seja, a agenda de governo, ela encontra virou agenda de Estado. Né? Ela é respaldada, sim. A agenda do governo Lula, do Flávio Dino, de vamos para cima, ela encontra um respaldo, não só encontra um respaldo, ela é apoiada e ela é tocada conjuntamente. E vira uma agenda de todo o país, institucionalmente dizendo. E é isso que muda, porque até então, até domingo de manhã, a gente estava discutindo a Daniela do Vaguinho, que ninguém fala mais, a gente estava discutindo os rumos da política econômica, ainda começaram um pouco erráticos ali, com o Haddad com algumas derrotas, depois ele conseguiu se impor, era essa a agenda do país e vida segue. Agora não, agora você tem uma busca por responsabilização, e a decisão do Alexandre agora citou isso. Pode falar, Cromar. Uma questão que me veio à mente aqui, Caio, a partir da sua fala por quanto tempo, e aí fica essa pergunta para você, para o Yuri e para a professora Isabela, por quanto tempo vai ser possível monopolizar a narrativa política só com a repercussão do 8 de janeiro? É óbvio que para o presidente Lula e seus aliados, preferencialmente isso podia durar uns 4 anos, porque aí qualquer tipo de crítica você rebate. Mas lembra do 8 de janeiro? Né? Agora, efetivamente em política vão surgindo outros temas, outros riscos e outras dificuldades no cenário. E aí, em alguma hora, olha, eu não estava envolvido nisso e eu demando uma entrega, e as entregas não estão vindo. Então, acho que essa é a grande questão que hoje não está clara para nenhum de nós. A entrega, é o sucesso do governo Lula 3 que vai ditar o sucesso ou fracasso do Bolsonaro, do bolsonarismo e da nova direita, é isso? Eu gostei dessa análise, eu gostei muito da sua análise, que uma agenda de governo virou uma agenda de Estado. E eu acho que talvez do período da Nova República isso nunca aconteceu. É a primeira vez que a gente tem isso, né? Muito simbólico que nos destroços, né, de Brasília tenham os 3 poderes, os representantes dos 3 poderes tenham caminhado juntos, de mãos dadas. Isso é uma coisa que é inédita, né? Quanto tempo isso vai durar? Digamos assim, no início do governo Bolsonaro, me fizeram essa mesma pergunta. E a gente não poderia imaginar que teria uma pandemia no meio disso tudo. Né? Então, eu estou cada vez mais com
sofrendo cada vez mais em digamos, não tentar prever coisas que vão acontecendo, porque a gente tem muitas variáveis, né? Tem questões econômicas, agora a gente tem questões ambientais relevantes, a gente tem questões do que vai acontecer na América Latina, resultado das eleições nos Estados Unidos, isso é importantíssimo. Então, no final das contas, tem tantas variáveis aí, né? Eu não saberia dizer quanto tempo vai durar, mas a pergunta do Creomar acho que é a pergunta de $1 milhão. Sim, sim. Eu só tenho dúvida se... Dólares e não reais. Tá. Não, a minha grande dúvida é se, numa eventual estabilidade ali do governo Lula 4, 3, esse público que invadiu os poderes, a cabeça continua a mesma. Não é a prisão, o que aconteça o que acontecer, eles continuam considerando e vão continuar considerando este governo Lula e a eleição ilegítima. Então você não mata o pensamento. Não. Né? Você pode prender, pode punir. O espaço no campo da opinião pública é muito estreito, né? Sim.